Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações. Eu quero convidar você, irmãos, a participar conosco deste culto de louvor e adoração ao Senhor. E te pedir que aí na sua casa, onde você estiver ouvindo esta mensagem, que me ajude no clamor aos céus, para que Deus tenha misericórdia e fale aos nossos corações. Para isso, eu quero convidar a você a estar lendo 2 versículos da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós estaremos lendo os versículos 1 e 2 tão somente, é de uma história muito conhecida nossa, e depois nós estaremos orando, tá bom? Vamos lá, Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Nos fala assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome, e queremos, Pai, te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, pelo prazer de estarmos aqui lendo a tua palavra e te clamar para que tu fale, Senhor, aos nossos corações. Para que tu tenhas, Senhor Deus, misericórdia, fale, Senhor Deus, as pessoas que estarão ouvindo esta mensagem, Senhor Deus, em casa ou em qualquer outro lugar. Pai, tenha misericórdia de nós, permita-nos, Senhor Deus, fazer parte do teu reino, permita-nos, Senhor Deus, ser pessoas que tu possas contar. Tenha misericórdia, mais uma vez eu te peço, fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós lemos 2 versículos de uma história muito conhecida nossa, que é a história de Abraão. Abraão, ele vive aqui uma grande tragédia e vive também alguns dramas. Por que tragédia? Porque Abraão, irmãos, estava bem, vivendo bem na sua terra, no seu cantinho. E ele recebe uma palavra de Deus, que para ele, ou para mim, de uma forma muito particular, eu te digo, que seria uma grande tragédia. Tragédia essa que era matar, sacrificar o próprio filho. E o drama, e alguns dramas que Abraão vive nesta caminhada até chegar nesse ponto de sacrifício. Primeiro drama, irmãos, tem alguns dramas que nós vamos ver que Abraão viveu. E o primeiro deles era contar à sua mulher e ao seu filho. Imagina você, seu esposo chegar e falar, vamos citar, Cláudia, eu vou levar o Daniel agora, e vou levar para o lugar, e vou sacrificar Daniel ao Senhor. Irmãos, foi Deus quem falou isso com Abraão. Por isso que eu digo que foi uma grande tragédia na vida de Abraão, porque dentro dessa tragédia se tira muitos dramas. E ele começa a viver ali seu primeiro drama. Como contar para sua esposa, para sua mulher, Sara? Eu acredito, irmãos, que Abraão não contou o que iria fazer. Até porque, sendo Sara, viveu maior parte da sua vida querendo ser mãe, e diz a palavra de Deus que já numa idade avançada, Deus lhe concede isso, e daqui a pouco Abraão chega para ela, vou levar seu filho, ela mataria Abraão primeiro. Eu penso que ela não permitiria uma coisa dessa. Então, Abraão vive o seu primeiro drama quando ele sai e não conta isso à sua mulher. O seu segundo drama é não contar também a Isaque. Ele sai com Isaque a caminhada, para fazer esta caminhada rumo ao lugar que Deus lhe mostraria, e eu acredito também que antes do momento propício, ele não falou com Isaque. Ele vivia, irmãos, tranquilo, próspero. Quando Abraão recebe de Deus esta palavra, irmãos, para ser fiel, para dar uma demonstração de fé, de fidelidade a Deus, ele tinha 125 anos, quando ele recebe esta palavra para ser provado por Deus. E ele estava resolvido. Quando eu digo resolvido, é porque quando Abraão tinha 86 anos, ele teve o seu primeiro filho, que é Ismael. Lembram-se da filha da escrava, que cuidava lá da casa de Abraão,
a mulher dele mesmo, quem incentivou isso, Sara, porque Abraão recebera a promessa de ser pai, tinha uma certa idade, então ela cedeu a sua empregada para que Abraão fizesse um filho nela. E assim o fez. Nasceu Ismael, e Ismael tinha 86 anos. Mas por que eu digo que aquele já estava tudo resolvido? E a palavra diz, né, como nós lemos, depois de todas essas coisas, ou depois de ter tudo já resolvido, Ismael já tinha ido embora com a sua mãe para o deserto, e lá ficou, rumou lá moradia, e a palavra mais tarde vai dizer que ele, depois até se casou com uma mulher, se não me engano, egípcia, mas Abraão tivera Ismael com 86 anos, mas já aquela questão de Ismael que ficara toda resolvida. Então, Abraão estava tranquilo, próspero, com 125 anos, vivendo a sua bênção, que era, irmãos, vivendo a sua promessa, que era Isaque. O nascimento de Ismael nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 16, versículo 16, só para constar aqui. Mas Abraão estava tranquilo. E, de repente, ele recebe esta palavra, irmãos, que é uma tragédia na sua vida. Porque Deus fala com Abraão. Olha, Betinho, é uma tragédia Deus falar com alguém? Não, irmãos. Mas o que ele recebe de Deus. E eu posso te dizer que Abraão ficou, irmãos, depois do nascimento de Ismael, o nascimento de Isaque, até este momento, Abraão ficara, irmãos, 20 anos sem ouvir a voz de Deus. Passado 20 anos que Deus não falava com Abraão, e quando aconteceu que Abraão ouviu a palavra do Senhor, ele não disse outra coisa. Quando ele ouviu Deus falar, ele respondeu: eis-me aqui. E eu quero te falar sobre eis-me aqui, ou estar conhecendo a voz de Deus. Abraão recebe, irmãos, este recado de Deus, esse desafio do Senhor, para, em holocausto, sacrificar seu próprio filho. Esta palavra holocausto também nós vamos ver que ela vai começar a ser praticada legitimamente lá em Levítico. Antes disso, esta palavra era pouquíssimo usada, mas lá em Levítico, já sobre a lei, com as leis, esta palavra holocausto aparece. E nós vamos ver que Abraão ficou 20 anos sem ouvir a voz de Deus, mas quando ouviu, disse: eis-me aqui. Lá em João capítulo 10, versículo 4, quando Jesus diz que é o bom pastor, no capítulo 4 ele vai dizer que o pastor tira as ovelhas do curral e depois chama cada uma e vai dizer que as ovelhas conhecem ele. E vai dizer que ele chama cada uma pelo nome no versículo 14, e as ovelhas atendem, porque as ovelhas, além de conhecer o pastor, elas entendem, elas reconhecem a sua voz, elas conhecem a voz do seu bom pastor. Ora, irmãos, para que eu conheça a voz de Deus, mesmo que passe alguns anos sem que ele fale comigo, eu preciso conhecê-lo também como aquelas ovelhas. Além de conhecerem, reconhecerem a voz do pastor, elas conhecem o pastor. E para que eu conheça, irmãos, Deus, para que você conheça a Deus, saiba quando é a voz dele ou não, nós precisamos para isso ter convivência com ele, ter intimidade com ele. Ora, irmãos, Abraão não tinha contato, não tinha contado aos seus servos também. E a Bíblia vai falar, nos versículos 4 e 5, que esta caminhada levou 3 dias. Outro drama que eu digo a você que Abraão viveu. Estava ali indo para aquele holocausto, com o seu jumento, com os 2 servos, com o seu filho, ciente do que ia fazer, consciente do que ia fazer, mas ele não tinha contado nada a ninguém. Ora, Abraão, eu digo que ele vivia um grande drama depois daquela grande tragédia daquela palavra que recebeu do Senhor, porque ele ia consciente, irmãos. Ele, sendo um homem fiel, ele tinha certeza que iria praticar aquele holocausto, queria fazer aquele sacrifício. Mas, quando ele chega naquele lugar, ele diz para os seus servos, para os moços, e fala assim: vocês fiquem aí com o jumentinho, e nós vamos levar a lenha, eu e Isaque. Eu vou subir com Isaque, e quando nós chegarmos lá, nós vamos adorar o Senhor, e daqui a pouco, o que ele diz? Nós voltaremos.
Olha o que é, irmãos, um homem de fé, um homem que sabe que Deus é sempre fiel, que ele saiu de sua casa com a consciência, sabendo que ia sacrificar seu filho, mas quando ele se afasta dos seus servos, ele diz: nós vamos louvar o Senhor e daqui a pouco voltaremos. Que drama, irmãos. Ter consciência do que ia fazer para Deus, mas que bênção saber que Deus a qualquer instante poderia agir a seu favor. No versículo 6, irmãos, vai falar que na mão ele tinha o cutelo, já tinha preparado o fogo, já tinha preparado tinha o cutelo ali, já tinha separado a lenha e caminhavam juntos. Imagina você estar caminhando junto, lado a lado do seu filho olhando para você e os dois indo naquela caminhada. Olha que drama, irmãos. O seu filho ainda não sabia, mas você sabia o que ia fazer. E neste trecho, irmãos, eu acho um texto muito bonito, nesse capítulo 22, que nós vamos encontrar esses termos: teu filho, meu pai. Essas palavras, teu filho, meu pai, em nenhum outro texto da Bíblia a gente encontra tantas vezes como aqui. Teu filho e meu pai. Segue-se o drama de Abraão. Isaac, irmãos, no versículo 7, ele quer saber, porque Isaac já era um jovenzinho, esperto, ele olha, vê a lenha, vê que está ali o cutelo, e ele pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E eu imagino, irmãos, a situação difícil naquele momento de Abraão, porque Abraão sabia que iria sacrificar seu filho, mas Isaac estava perguntando: pai, aonde está o cordeiro? Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que Deus tocou profundamente no meu coração. Quando você não sabe a resposta, entregue nas mãos de Deus, porque Deus proverá. Deus sabe o que fazer, irmãos, no momento certo. Deus sabe o que vai fazer e Deus sempre proverá. Não foi outra resposta que Abraão deu a seu filho, irmãos. Ele falou exatamente isso: Deus proverá. E o drama, irmãos, de Abraão segue, porque Abraão, no versículo 9 e 10, ele tem que tomar uma decisão, porque nós vamos ver ali que já estava preparado o altar, e Isaac, irmão, já estava até amarradinho, amarrado, para ser sacrificado, para ser imolado pelo seu pai. E esta forma de sacrifício, irmãos, que quer dizer imolado, esta palavra, ela pode ser na forma de sacrifício até não carnal. Quando eu vou dizer que eu posso ficar imolado ou me colocar em sacrifício, na questão do jejum que a gente fala, me abster de alguma coisa. Essa palavra imolado pode se referir também ao sacrifício não carnal, em benefício de renunciar ou abdicar. Mas ela é também, esta palavra imolado, tem seu significado de matar ou morrer, com forma de sacrifício ao que é considerado divino e sagrado. E quer saber? Esta foi a forma que Abraão tinha que fazer com seu filho usar. Esta forma literal de matar ou morrer em forma de sacrifício ao que era considerado sagrado, porque ali estava se falando de Deus. Com Abraão não foi o caso de se abster. Abraão teve que agir literalmente. E no versículo 11, fala que quando Abraão levanta a sua mão segurando o seu cutelo, o machado, para imolar seu filho, o anjo aparece dos céus e brada: Abraão, e mais uma vez, irmãos, ele diz: eis-me aqui. Olha o que é conhecer, irmãos, as coisas de Deus, a voz de Deus. Olha o que é estar com intimidade com o Senhor. Olha o que é saber a voz de Deus ou não. O anjo lhe brada: Abraão, não. Ele diz: eis-me aqui. E ele diz: não temas. Sei que tu temes ao Senhor. Tu deu esse exemplo agora. Não faça mal ao teu filho. Quando Abraão recebe, irmãos, esta palavra, eu posso entender a convicção que ele tinha lá mais abaixo do monte, quando ele diz para os seus moços, para os seus servos: nós vamos lá em cima louvar ao Senhor, e daqui a pouco nós voltaremos. Mas ele subiu sabendo que ia sacrificar Isaac.
Mas nesta menor caminhada agora, não com o menor drama, quando ele continua subindo, ele sabia que Deus poderia prover, que Deus iria proverá. O anjo diz para ele: Abraão, sei que temes ao Senhor. E depois disso, aparece um cordeiro amarrado, preso pelos chifres no arbusto, e Abraão olha, junto com seu filho naturalmente, e ali eles veem o cordeiro, e Abraão diz mais uma vez: oh, o Senhor proverá. E Abraão chamou aquele lugar, irmãos, e esse nome está dado lá até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então acaba aqui a tragédia, acaba o drama e começa a promessa, porque lá nos versículos 16 e 18, Deus vai fazer muitas promessas a Abraão por este ato de confiança, de fidelidade ao Senhor. É lá que nós conhecemos que ele recebe a promessa de ser pai de muitas nações, que a herança dele seria como a estrela dos céus, como a areia do mar, que não se poderia contar, e que nele seriam todas as famílias da terra benditas. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que vale a pena obedecer. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7, na parte B do 8, diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não por este que está te pregando, falando ao seu coração, mas pelo Espírito Santo, que eu sei que, em nome de Cristo Jesus, está lhe tocando. Se você está ouvindo, sentindo a palavra do Senhor no seu coração e sabe que vale a pena obedecer, faça isso, não endureça o seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus provou Abraão, e aquilo tudo, irmãos, era uma tipificação, porque estava tipificando ali o que ele mesmo, que Deus faria, o que Jesus faria por todos nós. Ora, Deus ali providenciou, irmãos, no caso de Abraão, um cordeiro para morrer no lugar do seu filho, no lugar do filho de Abraão, que era Isaque. Deus colocou lá um carneiro preso aos arbustos, como a palavra do Senhor como está escrito na palavra do Senhor. Mas, irmãos, Deus não arrumou uma outra pessoa, não arrumou um outro ser para morrer por mim e para você. Deus mandou o seu único filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é que morreu por toda a humanidade, para salvar a mim e para salvar a você. E o que aconteceu, irmãos, com Abraão? Ele tipificou ali o que Deus faria por todos nós. E eu quero terminar, irmãos, te dizendo o que Deus fez. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você, irmãos, tenha convicção no Senhor, tenha fé no Senhor, que as suas tragédias, seus dramas possam ser entregues aos pés do Senhor e que você saiba esperar que Deus sempre, sempre em nosso favor estará provendo. Que Ele nos abençoe. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome em grande
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.